Fala, minha família, boa noite, tudo bem? Então, resolvi gravar o vídeo agora, tô largando o serviço, apesar de ser um pouco tarde, eu não queria deixar de compartilhar com vocês esse tema a respeito da salvação. Então, a salvação, ela é obra exclusiva de Deus. Ele planejou na eternidade, está executando na história e vai consumir na segunda vinda de Cristo. Então a salvação não tem nada a ver com você, sabia? Há uns anos atrás eu ouvia essa pergunta com mais frequência. Talvez você também pode ter ouvido as pessoas falarem dessa forma. E aí, você tem certeza da sua salvação? E aquilo gerou um trem dentro de mim que eu falava, nossa, o que eu vou responder para esse cara? E eu acabava respondendo, sim, eu tenho certeza da minha salvação, você é doido, é nós no céu. E por dentro eu estava até com medo, mas eu preferia estar com medo e responder que eu tinha certeza e contar com a misericórdia de Deus do que contar com o julgamento do homem. Quem nunca passou por essa situação? E isso é legal porque eu resolvi estudar e procurar saber mais o que a Bíblia diz a respeito. E eu vou compartilhar com vocês algumas passagens aqui que a Bíblia fala a respeito da salvação, para que você tenha certeza dessa salvação a partir de hoje, beleza? Primeiramente, no Evangelho de João, né? No terceiro capítulo, no verso 16, tem essa passagem que é muito conhecida por todos, e eu vou citar aqui, você deve até saber ela também de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma passagem bem conhecida e ela fala totalmente a verdade. Se você creu, você tem a vida eterna e Deus não quer que você pereça. Deus nunca planejou que a humanidade perecesse. Então ele entregou seu Filho porque era a única condição que havia de salvar a humanidade. Entende? Na carta de Paulo, no capítulo 1, no verso 17, vai estar escrito também que a justiça de Deus ela é revelada mediante a palavra e que do começo ao fim ela é pela fé. Tá ok? No capítulo 3 também vai falar, no capítulo 8, no versículo 1 também vai dizer que aqueles que estão em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você não vai ser condenado se você crer. No capítulo 10, capítulo 10, verso 9 ou 9 e 10. Estou um pouco cansado, depois você dá uma conferida aí. Mas você vai ver que se você crer com a boca, se você crer com o coração e confessar com a boca, você será salvo. Ou seja, não tem nada a ver com a sua conduta, tá ok? Na carta de Paulo aos Efésios também, no capítulo 2, no verso 8 e 9, também vai falar que a salvação ela é um dom de Deus, é um presente. E o presente você apenas recebe. Se eu der uma moeda de 1 centavo pela salvação, a salvação não vai ser mais um presente, ela vai ser uma venda. E por mais que o preço seja muito baixo, não vai ser de graça, vai ter um preço. Então não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com Jesus. Então você apenas aceita, você apenas recebe, toma posse dessa obra que foi consumada por Jesus Cristo. E tem várias outras passagens também. Uma que eu gosto bastante é 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, que vai estar escrito assim: porque Deus tornou pecador aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus Cristo. E ele continua dizendo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então quando Deus olha para você, ele vê Jesus Cristo, ele vê uma pessoa justa, porque você tomou posse do preço que Jesus pagou, que foi um alto preço, e você não vai conseguir pagar. Se você tentar andar certo, você não vai conseguir, né? E agora ele olha para você com justiça, então você pode se achegar ao trono da graça com confiança, você pode orar a Deus com confiança, porque você é filho, você é aceito, você é incluído na família. O plano de Deus é construir uma família, e não é que você pereça, entende? Deixa eu ver o que mais. O assunto da salvação ele é bem amplo. Eu quero compartilhar com vocês também depois o que está escrito na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, que vai falar do espírito, da alma e do corpo. E nós somos esse ser triuno. E a salvação ela acontece no primeiro estágio, no espírito. Então, quando você é salvo no seu espírito, tá ok? Porque o nosso espírito é eterno, porque Deus é espírito. A nossa alma, a parte central da nossa alma é a nossa mente. E a nossa mente ela tem que ser transformada diariamente, como está escrito em Romanos 12, 2, mediante a palavra.
e o nosso corpo ele vai ser glorificado na volta de Jesus. Então o nosso corpo é a parte mais difícil, o nosso corpo ele tem que ser disciplinado, entende? Porque se você não disciplinar seu corpo, até a preguiça te consome, você nem executa as coisas que tem que fazer do dia a dia. Quanto mais a oração, quanto mais a leitura da palavra, quanto mais a igreja, porque a gente se acomoda e tal. E é legal notar também que nós fomos salvos no Espírito. Então Deus começa agindo de dentro para fora. O diabo, ele começa agindo de fora para dentro. Quando Eva pecou, ela pecou através do corpo, que foi nos 5 sentidos. Ela viu que era desejável, agradável aos olhos e comeu, saboreou. Então ali ela cometeu o pecado, né? Ela resolveu não crer na palavra de Deus e resolveu ser incrédula, independente e tal, mas foi através dos 5 sentidos, ou seja, do que ela viu. Então o diabo ele começa agindo de fora e Deus começa agindo de dentro. Então se você creu com a boca, creu com o coração e confessou com a boca, você é salvo. Como está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém perguntar para você a respeito dessa salvação, declare essa palavra, mostre para ele na Bíblia onde está esse versículo, e talvez essa pessoa também vai ter mais certeza do que ela tem, né, por estar te perguntando, tá ok? Então o próximo assunto que nós vamos compartilhar é a respeito do espírito, da alma e do corpo. Mas creia, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você creu na obra que ele consumiu, você é salvo, independente da sua conduta. Entende? Tamo junto, família. Beijão.